Bom, como metodologia, devido à impossibilidade de ir até o local, até El Alto, que é a cidade onde ficam a maioria das obras de Fred Mamani, eu utilizei o Google Street View. Também utilizei vários vídeos, que eu assisti de palestras do Mamani para universidades no Brasil ou na Argentina. Além disso, também li livros diretamente sobre o assunto da obra de Mamani ou dos Cholets, como também livros e artigos sobre outros temas correlatos ou que pudessem ser úteis a essa pesquisa, como livros de sociologia e filosofia, que me instrumentalizaram para um entendimento melhor da situação no altiplano boliviano. Devido à falta de acesso facilitado a produções acerca dos Cholets e a mesma escassez dessas produções, eu tentei contato direto com Fred Mamani, mas sem resposta. Como os objetivos, eu procurei entender o fenômeno dos Cholets e entender a trajetória do Fred Mamani como arquiteto autodidata primeiro no altiplano boliviano e entender como a arquitetura de Mamani dialoga com as dinâmicas sociais que ocorrem especialmente na cidade de El Alto. Bom, antes da gente tratar diretamente sobre a obra de Mamani, é importante saber onde ela se localiza, que é em El Alto, na Bolívia. E como é essa cidade? Bem, ela é uma cidade que surgiu a partir do final dos anos 70 como resultado de um forte êxodo rural que aconteceu na Bolívia, no altiplano boliviano, do qual também fez parte o próprio Fred Mamani, que migrou com seus pais do interior para a capital boliviana. Devido à sua origem periférica e pobre, El Alto quase toda é uma favela. Contudo, desde 2003, quando Evo Morales subiu ao poder na Bolívia, a cidade tem se transformado e tem passado por fortes processos de urbanização. Associada também à urbanização, a cidade tem galgado várias posições econômicas na Bolívia e muitos de seus membros formaram uma nova elite, que é a chamada elite Aymara, povo do qual o próprio Evo Morales faz parte. É justamente para essa elite Aymara que são feitos os projetos de Fred Mamani, os Cholets. Mamani, após ter migrado com seus pais para a periferia de La Paz, ele começou a trabalhar como pedreiro aos 14 anos e depois iniciou seus estudos de engenharia civil na Universidade Major de San Andrés e depois, na metade dos anos 2010, ele estava matriculado num curso de arquitetura, segundo Elisabetta Andreatta, mas nós não temos essa informação se ele finalizou o curso. De qualquer modo, Mamani já se considerava um arquiteto autodidata e era reconhecido como tal em sua comunidade. Pois bem, com relação ao cholet, o que é um cholet? Cholet vem de duas palavras, cholo e chalé. Cholo era a palavra derrogatória de origem colonial que denominava as pessoas de uma casta inferior, que eram mestiços dos povos autóctones com os colonizadores espanhóis. Já outra palavra é o chalé, em referência ao chalé francês. E os cholets são assim chamados porque as pessoas que o utilizam são denominadas cholas ainda hoje, embora já sem a conotação pejorativa que havia antes. Essas construções são caracterizadas por terem 4 ou 5 andares e um chalé na cobertura. Um cholet típico, ele tem no seu térreo várias lojas voltadas para a rua e uma entrada para um grande salão de festas, porque muitos dos eventos que ocorrem nas comunidades Quechua e Aymara ocorrem nos cholets, devido à falta de espaços públicos em El Alto. Além do térreo ter esse grande salão de festas, geralmente você também tem um segundo pavimento também destinado ao lazer. Além desse pavimento, existem 2 ou 3 pavimentos a mais, no geral, destinados a kitnets que são alugadas pelo dono do cholet para lhe servir de renda. E no topo, como dito antes, existe um chalé de 1 ou 2 andares que pertence ao dono e à sua família. Para além das cores muito vibrantes, chamativas, típicas de um cholet, existem algumas características frequentes nessa tipologia. Há ainda a questão de elementos florais ou elementos geométricos ou mesmo zoomórficos em vários dos cholets. Como ela surgiu a partir de casebres que foram crescendo e adotando o uso de pilares e vigas com vedação de alvenaria e com cada vez mais pavimentos,
O Tioleite acaba sendo um estágio atual do desenvolvimento da tipologia urbana característica de El Alto. Portanto, ele tem como elemento estrutural algo bastante tradicional, que são pilares e vigas com vedação de alvenaria, e nesse sentido ele não é inovador, apesar dele ser vendido como tal. Seus materiais de vedação ou de cobertura da vedação geralmente são importados, e nesse sentido eles adotam o que o teórico Fernandes Cox chama de postura exocêntrica, porque ele copia as soluções tecnológicas utilizadas por outros países, a despeito delas não terem conexão direta com o que ocorre na realidade boliviana no que tange à produção tecnológica, à produção de materiais. Como conclusão, é possível dizer que o Tioleite é um fenômeno sui generis de El Alto e faz parte da contemporaneidade na arquitetura e nos estilos de vida das sociedades do altiplano boliviano. Trata-se, portanto, de uma contemporaneidade andina e não apenas algo 100% influenciado pela globalização de cunho ocidental.